Tá chegando o Orbank, mais do que um banco digital. Praticidade e segurança na palma da sua mão. Matheus Barbosa, nosso membro aqui. Qual foi o sentimento quando o Bruno saiu da denominação? Nossa, bom. Cara, deixa eu falar um negócio. Se for tranquilo, Aí vamos entender. Entendeu de primeira. Espera aí, deixa eu entender. O que aconteceu, né? Toda igreja tem uma política. As igrejas grandes, elas têm uma política. E não adianta você falar, é do diabo. Não. Sim, se você crescer uma empresa, tem uma política. Não adianta. É coisa de. A gente tem que separar a denominação, que é uma corporação, é uma entidade religiosa, da questão da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é uma coisa. E a denominação, uma organização, é uma ONG, é uma organização. É outra coisa, né? E existe vaidades, existe jogo político, existe cargos. E onde tem cargo, tem vaidade. Não adianta isso. Mas não devia. Não devia, mas tem. Né? E aí chegou no momento que a situação ficou difícil em São Paulo, quando me fizeram um convite para... Porque eu era muito envolvido na política da igreja, né? Quem ia sair candidato a isso ou aquilo, dentro mesmo da igreja, que a igreja tinha os cargos de confiança que eram eletivos, né? E tinha também os cargos políticos, então eu sempre estava trabalhando nessa parada, né? E chegou uma hora que você fica desgastado, infelizmente. Desgasta, e eu não queria mais aquilo. Aí eu fui para Porto Velho com essa cabeça, gente, eu vou para um lugar novo e não vou ter política mais na minha vida. Cheguei no lugar mais político que existia. Nossa. Eu não sabia. Então, aquela política, os que criaram N coisas, eu não vou entrar em mérito, eu não, acho que é passado, e aí acabou nos pondo para fora isso aí, praticamente, né? Foi quando eu abri eu falei, mas eu continuo quadrangular. Como é que eu não vou ser quadrangular? Não porque eu adoro a quadrangular, não, eu gosto da visão, né? A visão da Aimee Semple McPherson, aquela coisa toda, é uma coisa... Aí eu conversei, tinha vários que estavam comigo, eu falei, então vamos montar a Igreja do Evangelho Quadrangular Apostólica. E ficou, Igreja do Evangelho IQA, né? E a gente continuou, e o Bruno continuou no Ponto Alto, né? O Ponto Alto era em Fernandópolis já era IQA? Não, em Fernandópolis é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Até hoje é, né? Eu fui transferido para o Mato Grosso, para Porto Velho, para Rondônia. E o Bruno ficou com o Gilson, na Igreja do Evangelho Quadrangular, que tinha o nome de Ponto Alto. Né? Tem muito isso na Quadrangular, Templo dos Anjos, né? Catedral da Bênção, Catedral da Fé, e, na realidade, é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Tem muito isso, faz parte da pegada da igreja. Né? E aí o que aconteceu é que o Bruno, do nada, me liga, né? Ele diz, pai, eu estou indo para Taubaté. Eu falei, você vai trabalhar com o Benê? Era o Benê, o falecido Benê aqui, né, que era pastor. Ele falou, não, pai, eu estou indo para uma igreja chamada Poema e eu senti de Deus de ir para lá. Eu falei, poxa, filho, sério? Mas eles fizeram alguma proposta para você e tal? Você vai ter um salário? Né? Porque ele já era pastor, né? Ele falou, não, pai, eu estou indo assim pela fé e pela coragem. Eu falei, não, a Miriam trabalhava, tinha um emprego, tudo em Rio Preto. São José do Rio Preto. O Bruno, e aí eles eram responsáveis por quase 50 células, né, filho? Eu não me lembro certo quantas células eram. Em Rio Preto? É. Estava com bastante. Não Era lembro. muitas células, e ele ajudou a abrir muitas, né? Ele trabalhou junto com o Gilson. Então, ele já tinha uma corrida boa dentro de São José do Rio Preto e morava numa casa... Era uma casa assim, uma casa legal, uma casa com 3 quartos, com área de lazer no fundo e tal. Eu lembro que cabia 3 carros na garagem dele. Era uma vida apertada, porque a banda não era conhecida, tinha, às vezes, 3 agendas por mês, 4 agendas por mês, mas era, ele tinha um conhecimento ali bom, né? E, de repente, ele estava abrindo mão de tudo. Era o certo não era o certo pelo duvidoso, era o certo pelo nada. E eu falei, mas aí, como é que tu vai fazer? Olha, o pastor, eu nem sabia quem era Leandro, não conhecia nada de Poema. Ele falou assim, o pastor me arrumou 2 cômodos no fundo do escritório para eu morar um tempinho lá de favor.
Eu falei, caramba. Falei, você vai sair da sua casa para morar? Eu morava numa casaça, De lembra? favor. Mano. Eu fiquei quieto. Eu não gosto de azedar o sonho dos outros, porque eu também sou louco, eu larguei minha vida várias vezes, né? Não tinha muito Eu falei, eu acho que eu dei mau exemplo pro meu filho. Fiquei com crise no coração, sabe? Eu falava mais com a mãe dele, alguma coisa e tal, né? Aí daqui a pouco eu ligo, passou umas épocas e tal, eu liguei para ele, e aí? Ele falou, pai, acabei de mandar o caminhão. E já foi com as coisas, né? Eu falei, e aí, por que você não foi? Ah, estou esperando entrar uma grana aí. Mas tem alguém te devendo alguma coisa, você vai acertar? Ou alguém vai pagar alguma coisa para você aí e tal? Não, pai, estou esperando um milagre. Homem de fé. Eu falei, quanto você precisa, filho? Não, pai, já estou devendo para o senhor, não deixe... Eu falei, não, filho. Eu faço questão dessa vez, porque você está fazendo... Aí eu falei, você está fazendo uma loucura dessa, ir para um lugar que você não tem nada lá, Deus deve ter revelado alguma coisa para você, não é possível. Então eu quero pelo menos fazer uma oferta, né? Vai que amanhã ou depois Deus me dá um retorno. Estou esperando até hoje, mas tudo bem. Aproveitei e já dei a minha. Né? Chacoalhou. Mas só de ver vocês aqui, eu estou feliz. Olha aí. E aí eu falei, né? Semeadura, lá na frente a gente colhe, né? Qualquer 1.500 paga. Não, cara, eu não sou barato assim, não, cara. Aí, pode multiplicar isso para uns 250, aí talvez a gente chegue no início. Tá. Né? Aí o que acontece? Meu irmão, aí vi lá, eu calculei mais ou menos de cabeça e mandei uma oferta, nem lembro quanto foi. Aí eu lembro que ele foi e a oferta deu certinho para eles comer na estrada, chegar, pagar as coisas e chegar, né, com o carrinho deles, eu nem me lembro o carro que era. Era o Corsa? Corsinha. Corsa Prata? Aí chegou, eu lembro que eles foram, ele conta essa história, né? Que eles chegaram de manhã, madrugadinha, e eles foram para o primeiro culto. E era o primeiro culto da Poema, e a Poema tinha acabado de mudar para esse lugar que eles estavam. Pro Bom Boi? Né? E o tema da pregação daquela eu não estava, mas guardei na cabeça. O tema da pregação era a minha 6 calças apertadas, jeans, 6 calças jeans, alguma coisa assim. E o Leandro parece que ele comentava assim, que você tem um punhado de calças, mas parece que só tem 1 ou 2 que servem para você. Né? O resto é tudo desconfortável. Aí ele falou, né? Todo mundo aqui está desconfortável hoje, o som está ruim, ninguém sabe onde é o banheiro, aquele lugar que você está acostumado a sentar, onde estacionava o carro. Então, aquela coisa nova, todo mundo se adaptando. Aí falou, mas tem uma turma aqui, ó, que está mais terrível do que todo mundo. O Brunão e a Miriam, eles acabaram de chegar da cidade deles, vão vir com a gente aqui e tal. E falou, né? E disse que muita gente, na hora do ofertório, né, levantava e dava oferta para vocês também. E foi uma coisa que ele falou, pai, olha, eu consegui o dinheiro aqui que dá para eu passar uns 15, 20 dias. Então foi... E Deus começou a fazer. Então eu acho que foi mais ou menos nessa praia. Que nem louco. sei, eu acho que eu andei tanto aqui. Andou e eu nem lembrava de várias coisas aí. E aí foi... Caraca, velho, é verdade. Foi uma coisa que gerou isso tudo, né? Eu acho que eu tenho uma mensagem minha que eu prego sobre a Eclesiastes, né? Que diz assim, eu vi uma coisa debaixo do sol, né? Que não é dos valentes a peleja, nem dos velozes, né? A carreira, nem dos prudentes o pão, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Se você pegar na visão transformadora, ela diz assim que os valentes, nem sempre o guerreiro mais forte vence a batalha. E nem sempre o corredor mais veloz chega na frente. E às vezes o sábio passa a necessidade. O que faz você ser um vencedor é estar no tempo certo e na hora certa. Então, eu acredito que é realmente isso. Eles estavam na hora certa e no lugar certo. Então, para mim, essa resposta, agora lembrei. Eu estou dando uma resposta. Essa resposta... Tinha uma pergunta. Tinha uma pergunta. Essa resposta, o que eu senti? Eu não senti nada. Eu senti que Deus estava guiando eles a algum lugar. Amém.